Bom, então falamos dos verticilos estéreis, falamos da estrutura masculina e agora chegamos bem no interior da flor, que é o conjunto de carpelos que constitui o gineceu, então. Gente, uma dica para memorizar esse termo, olha, gineceu, não lembra ginecológico? Então é a parte feminina, ok? A parte feminina da flor. Então, ela é um verticilo floral interno, né? E aí, essa estrutura aqui, branca, amarelada, que é o estigma, esse aqui o estilete, e a parte bojuda, que é o ovário dela. Aí dentro, os óvulos. Muito bem, então é exatamente o que eu falei. O estigma, que tem forma variável, isso tem que descrever, porque ele tem formato de carretel, de chuveiro, como eu disse, pode ter um formato de poro, enfim, tem que descrever. O estilete, que o formato também é variável, em geral cilíndrico, e o ovário, que é a parte bojuda. Com relação à inserção no ovário, né, ele pode ser, estou falando do estilete, a inserção do estilete no ovário, ele pode ser apical, ou ele pode ser ginobásico, quando é na base, ou ele pode ser na lateral, né? E aí você chama de lateral mesmo. Essa daqui é o mais comum, que é o apical ou terminal. Isso tem que descrever. O ovário, ele pode ser classificado com relação à posição dele. E aí a gente classifica o tipo de flor também. Então o ovário a gente pode classificar em 3 tipos. Ou ovário súpero, ou ovário ínfero, né, os 2 extremos, ou semi-ínfero, que pela classificação, pelo conceito, ele ficaria ali no meio termo. Então, ovário súpero é aquele ovário em que se localiza em cima do receptáculo, ele fica livre, entenderam? E nessa situação de ovário súpero, a gente classifica a flor como hipógina. Não vão confundir o termo, gente. Apesar de hipógina parecer abaixo, mas é porque os verticilos ficam abaixo do ovário, entendeu? Por isso esse termo hipógina. Aqui, vou falar do extremo para depois vocês entenderem ali. Esse daqui é o ovário ínfero. Repara que ao contrário desse, ele não é livre, ele é totalmente concrescido no receptáculo, ele é totalmente fusionado. Aqui nós chamamos de flor epígina. Por que epígina? Epi, em cima. Quem está em cima? Os outros verticilos. Olha de onde está saindo a parte rosada aqui, que é um esquema equivalente às pétalas, né? Então a pétala, tá vendo? Ela está em cima do ovário. Então por isso flor epígina. E esse aqui, que eu chamei de meio termo, né? É chamado de flor perígina. O que é uma flor perígina? É aquele em que o ovário é semi-ínfero, ou seja, os outros verticilos, eles ficam ao redor do ovário, entenderam? E ele não é nem totalmente fusionado e nem totalmente livre. Muito bem? Então, esse daqui é um exemplo de ovário súpero e flor hipógina. Repara que ele está completamente acima, a parte bojudinha. Esse daqui, o ovário ínfero e a flor epígina, né? Olha só o exemplo, tá vendo? Ele tá, aqui, enxerguem que são os óvulos aqui dentro e o ovário ele tá completamente concrescido no receptáculo. Olha, tá vendo? Os verticilos estão em cima, tá? Por isso epígina. Muito bem? Então esse aqui é o exemplo de ovário ínfero. E o semi-ínfero, quando eu falei, lembra que os verticilos eles ficam ao redor do ovário, tá vendo? Ele está ao redor do ovário. Então esse aqui tá um detalhe dessas outras imagens aqui, ok? Então esse daqui é uma flor perígina. Então, o que nós estamos falando? Da classificação do ovário com relação à sua posição. Súpero, ínfero e semi-ínfero. Quando a gente faz um corte transversal nesse ovário, a gente faz uma classificação também com relação ao número de lóculos, e aí é só contar. Faz um corte perfeitinho ali e você vai contar. Se ele tem um lóculo, unilocular. Se tem 2 lóculos, bilocular. Se tem 3, tri e assim sucessivamente. Por exemplo, se forem 5, pentalocular. Com relação ao número de carpelos, em geral está relacionado ao número de lóculos, porque eles se fusionaram, né, e deram origem a um único carpelo. Então, com relação ao carpelo, se for um único carpelo, unicarpelar, se for 2 carpelos, dicarpelar ou bicarpelar, tetracarpelar, pentacarpelar e assim sucessivamente. Exemplo, aqui 1 lóculo, 2, 3. Então, isso aqui é trilocular, 3 carpelos, ou seja, tricarpelar.
São 3 carpelos que se fusionaram para dar origem àquele carpelo, aquele gineceu. Tudo bem? E com relação à placentação, essa imagem ela nos mostra os tipos de placentações comuns. Então, quando os óvulos, a placentação ela se refere à maneira que o óvulo está preso no ovário. Então, quando ele está preso na parede do ovário, como nesse esquema aqui, ó, nós chamamos de parietal, porque está na parede. Nesse esquema aqui existe um eixo, tá vendo? Ó, existe um eixo, pensa num pimentão, por exemplo, né? Existe um eixo central e os óvulos ficam ali presos. Então isso aqui é chamado de axilar. Tem autor que chama de axial, tá? Pode ser central livre. O que é o central livre? Você tem um eixo e você não tem os septos, tá vendo? Isso aqui é chamado de septo, que divide os lóculos. Isso aqui é unilocular. Então você tem um eixo central livre, por isso placentação central livre, tudo bem? Então, marginal, parietal, axilar, central livre. Marginal, gente, eu não coloquei a imagem, mas a placentação marginal é quando você tem os óvulos presos à parede, mas somente em um lado, e não assim ao redor todo, tá? Eu não coloquei a imagem aqui. A placentação ela pode ser chamada de basal ou apical se tem um único óvulo que fica preso ou em cima ou na base do ovário. Também não tem imagem aqui. Essa imagem não é do Vidal, é do Raven, que eu também comentei com vocês. Bom, os carpelos eles podem estar fusionados ou não. E aí a mesma terminologia, dialicarpelar para o carpelo livre e gamocarpelar ou sincárpico para aqueles que são fusionados. Então, quando você faz um corte num carpelo e vê ali 3 lóculos, por exemplo, você sabe que ele é gamocarpelar. Entendeu? Quando você vê 3 carpelos separados, por exemplo, e você faz um corte em cada um deles e vê só um lóculo ali, você sabe que ele é dialicarpelar. Tá? Então, aqui para mostrar, né, a placentação na parede e um lóculo só. Essa é o de maracujá, que a gente iniciou a nossa aula para dar continuidade, né, da formação da flor até a polinização, a transferência e tal, fecundação para dar origem ao fruto. Olha só aqui a disposição dos óvulos dentro do ovário, um ovário amplo, preso também na margem, não tem aquele eixo central, ok? Esse daqui, né, com relação ao número de óvulos por lóculo, tem que contar. Não tem jeito. O bom é que não tem outro nome. É só você colocar a quantidade e pronto. Aqui tem outras maneiras de a gente classificar uma flor que não se insere naqueles pontos que a gente disse. E um deles é com relação ao sexo da flor. Existem flores que são chamadas de hermafroditas, porque ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Na realidade, todos esses exemplos que a gente comentou, a maior parte, são de flores hermafroditas, porque tem as duas partes, tanto a masculina quanto a feminina. Algumas flores são consideradas estéreis, e aí escrever, flor estéril. Algumas flores são unissexuais. Díclina é um sinônimo para unissexual. Aí tem 2 tipos. Se ela é unissexual, uni significa único, único sexo. E aí vai ter então unissexual masculina ou unissexual feminina. Mas como o biólogo adora nome, a unissexual masculina é chamada de estaminada e a flor feminina, que só tem, né, a parte feminina, pistilada. Por que pistilada? Porque pistilo, ele equivale a um carpelo, tá bom? Então, por isso esse termo. Então, tá aqui, ó, o resumo. Hermafrodita, quando tem a parte masculina e feminina. Feminina, quando só tem a flor feminina, né, a díclina, quando só tem a parte feminina. E aqui, quando só tem estames, quando só tem a parte masculina. Então, é uma díclina masculina, ok? Bom, quanto ao sexo da planta, eu falei o sexo da flor. Agora, para finalizar, o sexo da planta. A planta ela é considerada hermafrodita quando ela tem flores hermafroditas. Por exemplo, aquele pé de hibiscos. Todas as flores do pé de hibisco têm tanto a parte masculina quanto feminina numa única estrutura floral. Então, a flor é hermafrodita e a planta também é hermafrodita. Agora, quando tem flores femininas e outras flores masculinas, aí a planta é chamada de monóica.
E ela é chamada de dioica quando ela tem flores femininas em uma planta e quando tem flores masculinas em outra planta. Por exemplo, mamão macho e mamão fêmea. Tem um pé de amora macho e tem um pé de amora fêmea, tá? Porque você tem a feminina numa e a masculina na outra. E existem aquela planta que é chamada de polígama. A polígama é quando tem flores tanto hermafroditas quanto unissexuais. Aí pode ser unissexual masculina ou feminina, ok? Bom, aqui a gente fecha então a nossa aula de morfologia, né, e classificação da flor, e na próxima aula a gente se encontra. Muito obrigada pela atenção de vocês.